Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. E eu leio então para os irmãos, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes não podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por amor por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar. Senhor, nos abençoe com tua palavra nesta manhã. Abra o nosso coração para compreendermos a tua vontade. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, no mês de fevereiro, fizemos uma exposição dos capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Efésios. E nós vimos que Paulo escreveu essa carta, como outras cartas, da prisão. Ele estava preso em Roma. E nos capítulos 1 e 2, Paulo fala muito sobre a obra da redenção. O capítulo 1, certamente, é um dos capítulos mais profundos, teologicamente, quando queremos estudar a doutrina da redenção. Paulo mostra ali como Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, atuam na redenção, na salvação de seus filhos, o Pai elegendo, o Filho pagando o preço na cruz, o Espírito Santo selando esse povo, regenerando e transformando esse povo. No capítulo 2, Paulo, ele começa ali descrevendo ali a realidade do homem sem Cristo, e ele faz uma descrição terrível, Ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que éramos inimigos, que andávamos segundo as paixões da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e éramos, por natureza, filhos da ira. E no mesmo capítulo ele vai dizer, mas Deus nos amou, Deus graciosamente nos alcançou. E ele finaliza o capítulo 2, descrevendo como essa obra graciosa da salvação que Deus traz aos seus filhos, ela alcança não apenas o povo judeu, que foi a nação eleita, escolhida por Deus no Antigo Testamento, mas como essa obra da salvação, ela alcança também os gentios, ou seja, os não-judeus. Eu e você somos gentios, Gregos, romanos, brasileiros e tantos outros se enquadram aí dentro dessa categoria. E Paulo vai mostrar, então, como Deus, em sua graça, alcança gentios. Aliás, foi a passagem que o presbítero Claudenir leu, Colossenses capítulo 1. Paulo fala exatamente esse mistério, que foi revelado, Deus gracioso estendendo as suas redes e alcançando não apenas os judeus, mas também os gentios. E agora chegamos aqui no capítulo 3. O
Capítulo 3, versos 1 a 13 é uma espécie de parênteses. Paulo vai orar aí no versículo de número 14, ele vai se colocar de joelhos, mas antes de orar, Paulo volta a esse assunto e ele fala aqui um pouquinho sobre o mistério de Cristo. Ele vai explicar aqui a razão pela qual ele estava preso e ele vai descrever, assim, com riqueza de detalhes, esse mistério que não é mais um mistério, esse mistério que estava oculto lá no Antigo Testamento. Havia ali algumas faíscas desse mistério, mas ele é plenamente revelado no Novo Testamento, e Paulo, ele foi o recipiente dessa revelação, desse evangelho gracioso que alcança povos, tribos, línguas, nações, Deus salvando o seu povo e constituindo assim a sua igreja. Então nós vamos começar aqui, meus irmãos, e eu quero mostrar aqui um pouco a razão do aprisionamento do apóstolo Paulo. E a razão do aprisionamento estava relacionada à pregação desse mistério, à pregação dessa palavra salvadora. Foi por isso que ele estava preso em Roma. Diz assim, então, o texto, eu leio novamente para os irmãos, os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Não é fácil ler o apóstolo Paulo, né? Ele é muito profundo. E se Pedro disse que Paulo era difícil, né, de compreender, meus irmãos, imagina eu, pastor Edmar, né? Imagina. Pedro disse isso, mas cada detalhe, cada declaração sempre assim, vem carregada de muito conteúdo teológico, vem carregado de muita informação sobre Cristo e sobre a sua obra. Então Paulo aqui, logo no início do capítulo 3, ele vai olhar para a igreja de Éfeso num tom extremamente pastoral e ele vai começar a explicar aqui a razão do seu aprisionamento. Por que ele estava preso em Roma? E ele diz aqui, meus irmãos, que ele estava preso por uma razão muito simples. Até hoje, alguns missionários são presos por causa dessa razão. Ele estava preso simplesmente por ter pregado o evangelho da graça. A pregação fiel do evangelho da graça gera perseguição. Ele estava preso por ter proclamado que a obra da salvação não era uma obra restrita ao povo judeu. O povo judeu que recebeu a aliança, a lei e tantas bênçãos no Antigo Testamento, não. Ele pregou que a salvação é uma obra destinada também aos gentios. Ele foi preso porque ele saía de cidade em cidade proclamando que o amor de Deus não estava conectado apenas ao povo judeu, mas o amor de Deus também alcançava os gentios. Deus estava incluindo os gentios nesta aliança. E louvado seja o Senhor, porque nós, gentios, também fomos alcançados, incluídos nessa aliança por causa da obra de Cristo. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, eu abençoarei, né, a sua descendência, povos. Então, chegou o tempo, em Cristo os gentios também são incluídos e abençoados com a salvação. Mas havia um grupo que não suportava ouvir esse tipo de mensagem. Eram os líderes judeus, eles se consideravam os especiais. Então, quando Paulo sai pregando que a salvação, ela também podia alcançar os gentios, os judeus ficavam assim, sabe, com aquela dorzinha, né? Inveja. Eles ficavam inconformados com isso, isso irritava profundamente os judeus, a ponto deles levantarem falsas acusações contra o apóstolo Paulo. E na última viagem de Paulo, quando ele chega em Jerusalém, o que os judeus fazem? Vamos fazer o seguinte: Paulo está abrindo demais a tenda, está chegando muita gente pagã, idólatra aí, né, para esse meio. Paulo está dizendo que esse povo também pode ser salvo, herdar o reino dos céus. Vamos fazer o seguinte: vamos prender Paulo e vamos matar o apóstolo Paulo. E eles planejaram, então, o assassinato de Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é preso. Ali é levado a Cesareia, mas ele não é julgado ali, ele fica um tempo bom preso ali, e ele apela ao tribunal do imperador, ao tribunal de César. E ele, como era romano, então,
teve que ser levado até Roma para ser julgado pelo imperador. Paulo ficou preso em Roma, primeira prisão domiciliar, 2 anos, e dessa prisão Paulo escreveu essa carta que nós estamos lendo. Então estamos lendo a carta de um prisioneiro, mas Paulo não se identifica como prisioneiro romano, mas sim como prisioneiro de Cristo. Eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele foi preso por causa do nome de Cristo, por amor de Cristo, por pregar a mensagem de Cristo. E veja, irmãos, que interessante, os próprios cristãos que receberam essa carta, os efésios, eles tinham conhecimento em parte disso. Se nós olharmos o versículo 2, eu já li aqui, mas eu releio: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, a mim confiada a vós outros. Eu também peguei aqui a NVI, que é uma tradução bem interessante, que nos ajuda a compreender aqui o texto. A NVI diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. É como se ele dissesse: olha, e vocês sabem que essa responsabilidade repousa sobre mim, essa responsabilidade como um dispenseiro da graça, essa responsabilidade foi confiada a mim, vocês sabem disso, que eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então, por que Paulo estava preso? Paulo estava preso por ter pregado que em Cristo os gentios, impuros, idólatras, pagãos, eles podiam ser salvos em Cristo, perdoados em Cristo, eles podiam herdar a vida eterna em Cristo, eles podiam ser inseridos nessa aliança em Cristo. Essa mensagem graciosa que estende para todos os povos, em todos os lugares, é uma mensagem que gera perseguição. Louvado seja Deus, porque Paulo começou lá atrás e hoje nós temos missionários em várias partes do mundo. Estava lembrando do missionário Lucas, que está na Mongólia, pregando para os nômades naquela região desértica. E ele chega ali em algumas tribos pequenos povoados que nunca ouviram o evangelho. Então ele senta com aquele povo e ele compartilha com aquelas famílias o evangelho. É o evangelho da graça alcançando os gentios, nas mais diversas partes desse mundo. Aí você pergunta assim, por que Paulo ele focou tanto nos gentios? De onde veio essa ideia, né, de sair pregando o evangelho também a outras nações? Isso não foi uma invenção de Paulo, né? Ele não teve essa ideia saindo da sua própria mente. Foi uma revelação de Deus. Deus revelou isso ao apóstolo Paulo. Então veja agora o versículo 3, que a revelação desse mistério foi concedida por Deus. E aí Paulo vai falar então que essa mensagem que ele proclamava, esse mistério, né, ele foi revelado por Deus. Diz assim o versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, tá vendo? O mistério, conforme escrevi há pouco. Lá em Colossenses, Paulo também fala do mistério, na passagem que o presbítero Claudemir leu, e o texto diz lá, o mistério revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Que declaração! Tanto importa sofrer pelo meu nome, e ele será enviado aos gentios. Paulo, ele compreendeu esse mistério por revelação divina. Veja o versículo 4. Ele diz assim, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Esse mistério que estava oculto, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, esse mistério que estava oculto das gerações passadas, ele foi revelado ao apóstolo Paulo. Aí você pergunta, mas como que a gente pode definir esse mistério? E aí Paulo diz que esse mistério é Cristo. É Cristo. Ele diz assim, esse mistério é o Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo, com toda a sua graça, com toda a sua glória, é o Senhor Jesus Cristo sendo proclamado pelo poder do Espírito Santo a judeus e gentios. É esse evangelho de Cristo sendo proclamado e unindo vários povos para formar a igreja. Esse é o mistério.
O mistério é o Senhor Jesus, com toda a sua glória e graça, sendo proclamado. E assim, por meio de Cristo, uma grande família vai sendo formada sobre a face da terra, e nós fazemos parte dessa família. Dessa família. Essa compreensão, meus irmãos, da mensagem graciosa do Evangelho, ela é maravilhosa porque ela alcança, transforma e ela une. Ela alcança, transforma e insere no mesmo corpo, na mesma família, judeus e gentios. Ela insere pessoas as mais variadas e distintas no mesmo corpo. Veja o versículo 5. Versículo 5. O qual, diz Paulo, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo está dizendo, esse mistério maravilhoso que é Cristo sendo proclamado, esse mistério maravilhoso que eu proclamei e que me levou à prisão, ele está dizendo, esse mistério foi revelado a mim, aos meus companheiros apóstolos. Ele diz aqui aos profetas, provavelmente se refere a alguns profetas do Novo Testamento que lideraram a igreja do Novo Testamento juntamente ali com os próprios apóstolos. E esse mistério agora em Cristo está plenamente revelado. É Deus integrando na videira pessoas de todas as nacionalidades e raças para formar a sua igreja. Esse é o mistério. Veja bem, há muitos cristãos que vivem atrás de mistérios, não é mesmo? Eu vou te contar. Eu recebi um mistério. Agora eu estou atrás da revelação dele, né? As pessoas vivem atrás de mistérios. As pessoas dizem assim, eu estou agora só falando em mistérios. Então você não entende nada, porque só está falando em mistérios. Alguns vivem atrás de algum tipo de experiência, mas todo esse caminho em direção a essas coisas misteriosas, espirituais, elas não produzem a verdadeira transformação na alma. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o mistério que nos salva, que nos perdoa, que nos livra da morte, o mistério que nos enche de esperança, o mistério que abre as portas realmente da vida eterna, esse mistério é Cristo para as nações. Ele está dizendo que esse mistério já foi revelado. Ele estava oculto, mas já foi revelado. Ele não está falando de algo que está encoberto, não. Ele está falando de algo que já foi revelado. É o Evangelho de Cristo para todos os povos. Eu quero conhecer o mistério. Leia a Bíblia. O mistério está revelado. Então, essa mensagem graciosa, destinada a todos os povos, essa mensagem foi rejeitada pelos judeus. E essa mensagem levou os judeus a perseguirem e prenderem o apóstolo Paulo. Mas os gentios se alegravam. Os gentios se regozijavam. Que bom! Eles não querem, mas nós queremos. Porque, afinal, eles não faziam parte da aliança, foram incluídos na aliança, e eles se deleitavam. A salvação é também para nós, gentios. Quais eram os benefícios, meus irmãos, que eles recebiam e que nós recebemos? Olha aí a continuação do texto, versículo de número 6. Os benefícios de receber esse mistério, Cristo, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, olha como isso é maravilhoso. Nós estamos fora da aliança, separados da aliança, separados de Deus, mas quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele, por sua graça e misericórdia, nos insere na família de Deus. Na casa de Deus não há inquilinos, né? Somente filhos, herdeiros. Todos nós somos herdeiros. E diz aqui que nós recebemos preciosos benefícios. Paulo diz que os gentios são co-herdeiros.
O judeu que dizia assim, não, nós somos os herdeiros. Nós temos as promessas, nós temos a lei, nós temos a aliança. E aí vem Cristo e Deus revela aos seus servos, não! Os benefícios são estendidos a todos nós. Irmãos, pense bem, os povos espalhados aí das mais diversas culturas neste mundo, os povos que estão espalhados, vamos pensar assim, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, em algumas regiões da América, esses povos que estão espalhados por toda a terra, esses povos, eles se tornam em Cristo co-herdeiros, comigo e contigo. Eles se tornam co-herdeiros, eles fazem parte da família da fé. Eles recebem as mesmas bênçãos do reino que o judeu cristão recebe. Então, nós somos um povo privilegiado, um povo abençoado, e um povo que deve aprender a se alegrar, porque nós somos herdeiros de uma promessa maravilhosa. Mesmo que tudo se desfaça nessa vida, vire pó e cinza, nós somos herdeiros do reino eterno. Ele diz mais, ele diz que nós somos membros do mesmo corpo, porque agora não há mais distinção entre o judeu cristão, o gentil cristão. Nós fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família. Nós somos irmãos em Cristo, nós formamos a igreja de Cristo. Irmãos, nós somos o Israel de Deus. Porque tem gente que insiste em dizer, não, mas o povo, a nação de Israel, não se esqueça que os judeus, não todos, né, mas boa parte, eles rejeitaram a Cristo. Quem que é o povo de Deus? Tem gente que insiste, não, o povo de Deus está lá, morando lá em Jerusalém. O povo de Deus, o Israel de Deus, são aqueles que estão em Cristo. Nós somos os filhos de Abraão pela fé. A Bíblia nos chama de Israel espiritual de Deus. Nós fazemos parte dessa aliança e nós recebemos as bênçãos do reino eterno. Aqui está a grande glória que Deus manifesta sobre nós, seus filhos. Há muito cristão que é invejoso em relação ao povo judeu. E há até pastores que são invejosos, não é? Coloca no culto shofar, usa aquele kippá, e querem transformar o culto assim numa celebração judaica. Eles ficam olhando e falando, não, precisamos pegar, vamos colocar um candelabro aqui, né? Vamos tentar deixar o culto mais judaico. Isso é tolice. Por quê? Porque aquilo era sombra, aquilo tudo apontava para Cristo. Nós somos herdeiros. Diz aqui o texto, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Já pararam para pensar? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós temos, meus irmãos, a vida eterna. Então, olha, não importa a nacionalidade, né, ou a raça, como dizem alguns, não importa a nacionalidade em Cristo, nós entramos assim no mesmo pacto, nós entramos na mesma aliança, nós entramos na mesma família, nós passamos a fazer parte do mesmo corpo, nós vamos herdar as mesmas promessas e recebemos essas promessas do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesse sentido, somos o povo mais abençoado da terra e devemos ser o povo mais feliz da terra. Nós temos uma herança eterna, nós fomos incluídos no Israel de Deus. Veja bem, há muitos cristãos, que eu nem sei se eu posso dizer que são cristãos, que não demonstram alegria em ser herdeiro do reino dos céus, que não vibram com isso, não ficam nem felizes com isso, porque gastam suas vidas buscando o reino da terra. Às vezes não quer ser um membro do corpo, não quer atuar no corpo, não quer servir o corpo, não quer sacrificar pelo corpo. Meu irmão, você faz parte da igreja de Cristo. Pegue a sua vida e queime a sua vida para a glória de Deus. Sirva os seus irmãos aqui no corpo. Às vezes, as pessoas não querem servir o corpo, não querem ser atuantes do corpo, mas buscam reconhecimento lá fora na sociedade. Querem o reconhecimento social.
sabe? Não se alegram com a promessa da salvação. Ficam em busca, sim, né, de uma vida sem dor, sem sofrimento, apenas de uma vida confortável. E é por isso, né, ou não é à toa, que vemos tantos púlpitos aí cheios de pregadores falando muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não pregando sobre desenvolvimento pessoal. Nós precisamos de crescimento espiritual. Nós precisamos de crescimento na piedade, na santidade. É assim que a gente se torna um bom cidadão na terra. Pregadores falando o tempo todo de autoestima, né? A gente até cansa de ouvir sobre isso. Pega um evangelho, não, você pode, você consegue. Um absurdo, pregando sobre prosperidade, cura interior, tanta coisa, meus irmãos. O que falta é a pureza e a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, quando ele vai pregar, é uma coisa interessante. Paulo não perde tempo. Ele fala, é isso, e ponto final. Não perde tempo, ele vai direto, né? E aqui ele está dizendo que, ainda que nós, nessa vida terrena, às vezes a gente sofre, né? Não recebamos algumas coisas que nós gostaríamos, talvez uma vida mais confortável, uma vida sem sofrimento, uma vida sem enfermidades, uma vida sem dores, uma vida sem perdas, sem traições. Embora nós não tenhamos todas essas coisas ao nosso dispor, Paulo nos faz lançar o olhar além e contemplar uma glória que está reservada para todos aqueles que estão em Cristo. Veja agora o versículo 7. Paulo, ele agora no versículo 7 a 9, ele vai mostrar que ele foi chamado para pregar esse mistério. E ele diz assim no versículo 7, do qual, ele falando aqui desse mistério, que é Cristo, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Que declaração mais linda, mais uma declaração linda do apóstolo Paulo. Ele está dizendo o seguinte, pela graça eu recebi não apenas essa revelação do mistério, é por isso que ele foi de cidade em cidade pregando o evangelho, mas ele está dizendo, pela graça eu recebi não só a revelação do mistério, mas pela graça eu recebi o chamamento de Deus, a vocação de Deus, o chamado para proclamar esse mistério entre todos os povos gentílicos. Irmãos, Paulo, que era o perseguidor da igreja, aquele que odiava os cristãos, o que ele é agora? Ele diz que ele é ministro. Na língua grega, ministro aí é servo, diáconos, né? É o servo. Ele está dizendo, eu me tornei servo, ministro, a serviço do rei, a serviço do reino. Ele que era o menor, diz aí o texto, né, de todos os santos, ele recebe a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha como esse homem foi agraciado, abençoado por Deus. Ele dizia, eu que era fraco, né? O menor, a ideia, eu era falho, fraco. Ele fala, eu recebi toda a força operante do poder de Deus para realizar essa obra. E fez a obra, e fez muito bem feita no poder operante de Deus. E quando Paulo diz aqui que ele era o menor de todos os santos, isso não é falsa modéstia, isso aqui não é hipocrisia. Meus irmãos, antes de Cristo, Paulo, ele era terrível. Ele dava o seu voto ali na execução dos cristãos. Lembra de Estevão? Ele estava lá, foi conivente. Paulo era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era um blasfemo, arrogante, legalista. E por isso, meus irmãos, veja que interessante, depois de ter sido salvo por Jesus Cristo, ele olha para a própria vida dele e ele faz ali um balanço e ele se vê como o menor dos menores. Mas o menor dos menores recebeu a graça do apostolado,
o menor dos menores recebeu a graça de proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos povos gentios. Você pergunta, quais são essas riquezas que o apóstolo Paulo pregou? Essas riquezas, meus irmãos, elas são descritas aqui no capítulo 1, no capítulo 2. Quais são essas riquezas? A riqueza da eleição eterna de Deus, da predestinação eterna de Deus. A riqueza diz respeito ao pagamento da nossa dívida. As riquezas, elas dizem respeito à reconciliação que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Essas riquezas são riquezas que a gente não perde no tempo presente, porque muitas coisas nós perdemos, mas essas riquezas dizem respeito a um tesouro, é um pacote, sabe? Ou um combo, né? Que Deus te concede, te agracia, que Deus aplica na sua vida. A reconciliação com o Pai, a vida eterna. Essas riquezas espirituais, meus irmãos, elas são, diz Paulo, insondáveis. Essa expressão que ele usa é profunda, né? Insondáveis. A ideia é incompreensível. Essa que é a ideia da palavra aqui, insondável, que não pode sondar, né? Eram riquezas, assim, inexploráveis. As riquezas que nós recebemos por meio de Cristo, elas são eternas, são ilimitadas. Então, dá para imaginar que Paulo, o menor de todos, ele sai em sua missão, e ele vai de cidade em cidade, ele vai de povoado a povoado, expondo como em plena luz do dia o evangelho de Jesus Cristo a todos os povos, para que todos os povos pudessem entender, compreender e crer nesse mistério que é Cristo e pudessem ser salvos. Se você olhar o versículo 9, ele diz assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Ele está dizendo que o Deus que criou todas as coisas, ele manteve esse propósito, né, que era integrar povos em Cristo, ele manteve isso oculto por um determinado tempo, mas ele revelou esse propósito ao apóstolo Paulo, e Paulo sai revelando esse mistério, esclarecendo esse mistério por meio da pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi chamado, e como Paulo, nós também devemos pregar o evangelho. Não somos apóstolos como Paulo, obviamente, mas nós fomos chamados pela graça de Deus, e nós somos chamados pela graça de Deus para servir as pessoas que estão ao nosso redor, para servir os gentios que convivem conosco. Nós somos chamados para servir as pessoas com o evangelho de Cristo. Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não tenho condição, me sinto fraco, limitado, eu sou tímido, eu travo às vezes. Mas veja o que Paulo diz aqui, ele diz, eu sou o menor. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Deus usa vaso de barro. É gente como eu e você, é barro. Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que somos fortalecidos para o cumprimento da missão. Você tem que sair daqui nessa manhã reconhecendo, eu não posso em mim mesmo, mas no poder do Espírito Santo eu posso sim cumprir a missão de Deus. É a missão que ele compartilha com a sua igreja. Nós somos privilegiados. Irmãos, Deus vai cumprir o seu propósito, o seu plano. Ele vai levar a cabo aquilo que ele idealizou na eternidade. Mas ele é tão gracioso que ele compartilha essa missão que é dele, esse plano que é dele comigo e contigo. E nós devemos compartilhar para que os olhos dos incrédulos também sejam abertos, como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, e eles consigam compreender o evangelho de Cristo. Agora vamos para o versículo 10, eu estou indo aqui para o final, propósito final desse mistério. Esse mistério é Cristo sendo proclamado para formar um povo, que é a sua igreja. Por causa da proclamação desse mistério, Paulo foi preso. Mas ele proclamou o mistério
E esse mistério traz muitos benefícios a nós, gentios. Somos um povo herdeiro. E esse mistério é um mistério que não só foi revelado a ele, mas ele também foi chamado para proclamar, como eu e você. E agora ele finaliza, irmãos, mostrando a razão desse mistério, o propósito final do mistério. Veja o versículo 10. Para quê? Ou seja, eu proclamei Cristo a todos os povos, eu saí pregando o evangelho para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja, ela é a integração de povos, ou etnias, seria a palavra mais assim apropriada, né? Povos, ou a palavra nações, quando é utilizada no Novo Testamento, significa exatamente isso, é etnias, né? Veja, a igreja é a integração de pessoas de várias etnias, ou de vários povos, de várias tribos, e essas pessoas que recebem o evangelho, elas integram o corpo de Cristo, formando assim a igreja. Então, quando você pensar na igreja, não pense só na igreja aqui, né? Tipo, nós estamos aqui, nós somos igreja. Mas a igreja de Cristo, ela não cabe aqui dentro. A igreja de Cristo, ela é expansiva, ela é grandiosa. A igreja está espalhada pela face da terra e ela é formada por uma multiplicidade de etnias. Pense assim numa igreja que é formada por cores diferentes, raças diferentes, pessoas completamente diferentes na cultura, diferentes de você, diferentes de mim. Talvez pessoas que nós teríamos dificuldade de conviver por serem tão diferentes na sua cultura, na sua alimentação, na sua língua. Agora, olha que coisa mais preciosa. O texto diz que por meio da igreja, Deus ele manifesta a sua multiforme sabedoria, a multicolorida, a multifacetada sabedoria de Deus, idealizada lá na eternidade em relação à igreja. Pois bem, essa igreja ela manifesta, irmãos, a sabedoria de Deus, diz o texto aqui, diante dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades aqui no texto, nessa passagem, não se refere aos demônios, se refere aos anjos. É como se Paulo dissesse, os anjos são como uma plateia. E essa plateia angelical fica maravilhada à medida que o plano da redenção vai sendo revelado na eternidade. Essa plateia angelical fica maravilhada com o plano da redenção à medida em que essa plateia toma conhecimento da natureza da igreja. Essa plateia fica fascinada com a beleza da multiforme sabedoria de Deus. Nossa, como Deus idealizou algo tão belo, perfeito, gracioso na eternidade. A igreja, meus irmãos, é o plano perfeito, idealizado na eternidade e garantido por Jesus Cristo. Veja o versículo 11, diz que Deus idealizou essa igreja, o propósito final é a igreja manifestando a glória de Deus, e diz o verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. O propósito final de Deus para a nossa vida é infalível. Você já parou para pensar nisso? Nós fazemos um monte de projeto que fale, que quebra, né? Mas o propósito de Deus para a nossa vida é um propósito infalível. Deus não vai, irmãos, fracassar no seu plano. Veja bem, Deus tem um plano. O plano de Deus é estabelecer a sua igreja para a sua glória. Esse plano, ele é assim, como eu disse, infalível. Ele vai ser concretizado. Sabe por que ele vai ser concretizado? Porque ele não depende de nós. Porque se dependesse de nós, seria fracassado. Esse é um plano que depende exclusivamente de Deus. É um plano que está sendo executado conforme a sua vontade.
Irmãos, às vezes a gente pensa assim, a igreja tem que garantir a missão. A igreja não garante missão. Quem garante a missão é Deus. Deus garante a sua missão. Deus garante que o seu povo será alcançado sobre a face da terra e ele vai levar esse povo à glória. Esse plano é garantido por Deus. Deus fará a sua obra. Mas o que Deus, por graça e misericórdia, nos concede? O privilégio de participar. É um privilégio. Deus nos concede o privilégio de participarmos desse plano maravilhoso e perfeito. E nesse sentido, meus irmãos, a igreja não vive para si. A igreja vive para a glória do Criador. Nós existimos para Deus, vivemos para Deus. Devemos consagrar a nossa vida, a nossa juventude, ou talvez a nossa experiência, os nossos recursos a Ele. O corpo de Cristo não é um lugar assim para celebridade, né, ou para estrela. Não. Esse evangelho pregado, infelizmente, em muitos púlpitos, né, esse evangelho de homens que idolatra pastores, que idolatra apóstolos, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. E tem um monte de crente correndo atrás de homens. De homens. Irmãos, somos todos pecadores. Todos. Todos, sem exceção. Somos todos pecadores redimidos. E importa que ele cresça e que nós... a gente diminui. E ele cresce. E indo para o final, o versículo 12, e o versículo 13, no versículo 12, ele vai mostrar aqui que a igreja desfruta de uma grande bênção. Ele fala assim, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, ou seja, por meio de Cristo nós temos acesso ousado e confiante à presença de Deus, temos toda a liberdade para entrarmos na presença de Deus. Pode ser lá na Mongólia, né? Acima da China, lá no meio daquele povoado nômade. Pois bem, aquele povo distante, separado de tudo e de todos, em Cristo eles têm acesso à presença de Deus. E sem constrangimento nós podemos falar com o nosso Deus, nós podemos nos achegar a Deus, abrir o nosso coração e revelar quais são os nossos temores. E são muitos os nossos temores, os nossos medos. Podemos expressar as nossas necessidades, Ele nos auxilia em nossas necessidades, podemos confessar os nossos pecados, tudo com reverência e temor, e Deus graciosamente tem prazer em perdoar um filho arrependido. E o último versículo é o 13, o consolo, né? Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então ele finaliza dizendo, não fiquem desanimados, tristes, desfalecidos, porque eu estou preso. Está dizendo a igreja de Éfeso, né? Não fiquem, porque isso é motivo de glória. Eu não estou triste, diz Paulo, isso é motivo de glória. Quando lembrar do teu líder, pensa assim, diz Paulo, o meu líder está sofrendo por causa do nome de Cristo, o nosso Senhor. Sofrimento e glória estão interligados entre si. O sofrimento muitas vezes traz a glória de Deus. Pois bem, o cristão, ele não pode ser aquela pessoa que olha para a história da sua vida, né? E fica questionando, está tudo errado, vai dar tudo errado, ou do tipo, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Não. De acordo com essa passagem, olhe para a sua vida, para a sua história, com todas as lutas, sofrimentos, perdas e dores, e lembre-se que Deus tem um plano que tem início, meio e fim. Deus está levando à concretização esse plano, e daqui a algum tempo, pode ser muito breve, nós estaremos todos juntos na glória eterna, desfrutando da companhia do nosso Rei Salvador Jesus. E aí você vai olhar talvez para trás e falar assim, realmente o plano é perfeito. E que bom que não dependeu de mim, mas dele. Ele é o Senhor que controla a história e nós podemos descansar nesse plano infalível. Esse plano estava oculto? Sim, mas ele foi revelado. Por isso que nós estamos aqui, gentios alcançados pelo sangue de Cristo, enxertados na videira, formando uma igreja maravilhosa e uma igreja que expressa a multiforme sabedoria de Deus. Não importa
a região, a cultura, a língua, no Evangelho somos todos unidos para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha certeza nessa manhã que você faz parte dessa família. Eu faço parte dessa família, pastor. Estou em paz. E se você faz parte dessa família, não se esqueça de servir o Senhor Jesus junto com o seu povo, junto com a sua igreja. Irmãos, a igreja, quando eu falo igreja agora, a comunidade da fé, ela precisa ocupar um lugar muito importante em nossa vida. Nós juntos formamos assim uma espécie de mosaico, né? Um mosaico colorido e um mosaico que expressa a sabedoria de Deus. Você faz parte disso. Então, não desperdice as oportunidades de participar da igreja, de participar dos cultos da igreja, de participar da escola bíblica da igreja. No dia do Senhor e em outros dias, procure estar com o povo de Deus. Não seja um crente ocasional. Se envolva com a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. Participe como povo de Deus. Afinal, o mistério te alcançou. Feche os seus olhos. Pai, nós sabemos que o mistério, Cristo, a esperança da glória, estava oculto no passado. Lampejos, Pai, estavam presentes no Antigo Testamento e que apontavam para a inclusão dos gentios, mas nessa nova dispensação em Cristo, as portas são abertas, escancaradas, e nós nos tornamos corpo de Cristo, herdeiros da promessa, recebemos o selo do Espírito, temos o perdão dos nossos pecados, e formamos, Pai, uma grande nação, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo espalhado sobre a face da terra. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoe o teu povo nessa manhã. Que valorizemos mais a igreja da qual fazemos parte, que foi comprada pelo sangue do teu Filho. Que haja mais envolvimento e disposição para levarmos esse mistério que é Cristo sendo proclamado em toda a sua graça e glória. Que levemos, Pai, esse mistério aos nossos amigos, vizinhos, parentes. Que tu tragas conforto, consolo e desejo de servir mais o corpo, a igreja, sacrificar mais, aplicar mais a nossa vida, os nossos dons, talentos, os nossos recursos na tua obra, porque há muito o que se fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.